Boa noite. Cíntia já tá por aí, ó. Cíntia já tá vendo? Cíntia, a gente bateu lá. Hã? A gente bateu lá hoje achando que tinha célula. Não leu o grupo, né, Cíntia? Vou ver ali. Vou botar aqui outra música pra ficar mais tranquilo. Rapaz, ela botou, rapaz. Esse povo não vê o grupo, né, Cíntia? Mas isso demonstra como a gente tá vendo? Tá firme, Tá vendo? firme, tá vendo? A gente não deixa de ir. Vamos lá. Até quando não é pra ir, a gente vai. É verdade. Ah, amiga, eu compartilhei lá, mandei que a gente vai começar, voltou a fazer no meu pessoal. Não sei o que está acontecendo, não entendo muito como é um Instagram novo, não sei se demora um tempo, né? Se demora um tempo para poder liberar. Ó, Dalva entrou, seja bem-vinda. Mas aí a gente vai continuar fazendo aqui, né, no pessoal, depois a gente joga pra lá. Eu até fiquei na dúvida porque como é que se diz, a live lá no outro Instagram novo, até pra postar ela só vai 15 minutos. Se for nesse agora, aqui a gente posta a live toda, ela vai toda, né, amor? Ela vai aqui, mas lá no outro novo ela só vai 15 minutinhos. Eu não sei se é por conta do tempo de conta. Não sei o que é. Dalva. E aí, vamos começar? Vamos, como sempre a gente vai começar com a oração, né? A semana passada eu orei, agora é sua vez. Dá boas-vindas. Amém, amém. Vamos orar então, né? A gente começar a nossa live. Nossa semana abençoada. Também amamos você. Beijão. Então, oremos ao Senhor. Senhor Jesus, Pai Santíssimo. Queremos, Senhor, de antemão te agradecer pelo Senhor permitir mais uma live, mais uma reunião. Te agradecemos, Senhor, pelo teu cuidado, Senhor, pela tua proteção. Te agradecemos, Senhor, por ter nos dado a oportunidade de poder falar da tua palavra, de poder estar cada dia mais próximo de ti, Senhor. Senhor, que essa live mais uma vez seja para a honra e para a glória do teu nome. Que o Senhor coloque em nossos lábios aquilo que o Senhor deseja transmitir para a tua igreja, para os teus filhos. Senhor, que tudo ocorra conforme a tua vontade, que todos possam receber de ti, que dê tudo certo, a internet, tudo, o microfone, os louvores, a música, tudo seja agradável a ti, Senhor, e como um aroma suave possa chegar nas casas, nos celulares, nas pessoas, que eles possam receber tudo que o Senhor tem de melhor para nos dar. Seja feito tudo para a honra e para a glória do teu santo nome. Amém. Como é que vocês passaram o Dia das Mães, né? Dia das Mães aí abençoado. Cada uma com suas famílias, seus filhos, seus pais. Eu vi as fotos de Cíntia, né? Acompanhei a foto de alguns com os filhos, né? Curtindo aquele momento. A gente sabe que Dia das Mães, né? Dia dos filhos, dos nossos pais, dos avós, são todos os dias, mas a gente tira um momento especial, né? Para dizer para aquelas pessoas o quanto elas são importantes e são amadas, né? Muitas vezes esse corre-corre, como aconteceu hoje, da gente não olhar o grupo, né, amor? Que estava no automático, né? Vai no automático. Vai no automático. E esse corre-corre da vida, a gente corre tanto no trabalho e às vezes para um minutinho, esquece de dizer assim, quanto aquela pessoa é importante, né? Muitas vezes algumas pessoas partem,
E a gente pensa, meu Deus, eu só queria só uns 5 minutinhos com aquela pessoa. O meu foi maravilhoso. Minha filha, ai, que linda. E é isso. Deus abençoe cada uma de vocês. Muito amor. Sintam esse amor nosso. A gente ama a célula, ama todos vocês. Né? E feliz nosso dia, que são todos os dias. Vamos começar hoje a nossa leitura. Depois a gente vem aqui para a palavra. E a gente debate um pouquinho, como de costume. E agradecemos a vocês e vamos contribuindo, né? Nessa força, nessa oração, falando e levando a palavra de Deus, essa corrente aí positiva. Boa noite. Então vamos ler a palavra hoje. A melhor companhia. No livro de Isaías, capítulo 49, versículo 8. Fala: assim diz o Senhor, no tempo favorável eu responderei a você, e no dia da salvação eu o ajudarei, eu o guardarei. Sempre que pedimos um conselho a alguém, o que esperamos é receber uma palavra que nos aponte a direção certa e nos ajude em nossos problemas. Não é verdade? Certa vez eu estava com a minha agenda lotada e um dia cheio de afazeres, mas um homem acabou aparecendo. Ele se encontrava desesperado, com vontade de tirar a própria vida. Por isso, cancelei os compromissos daquele dia e ficamos muitas horas conversando na minha sala, onde lhe dei muitos conselhos. Nada em minha agenda seria mais importante do que a vida dele. O versículo que lemos nos ensina que Deus sempre tem um tempo certo para intervir em nossa vida. Às vezes, pode parecer que não haverá saída, ou que o socorro não virá. Mas aprendo que o tempo do Senhor é diferente do nosso. Queremos que tudo aconteça imediatamente e de acordo com a nossa vontade. E quando percebemos que não temos o controle das coisas, nosso coração se inquieta. Mas não deve ser assim. Deus Pai espera que você entregue totalmente o controle de sua vida. Sabia que a agenda dele sempre estará disponível? Basta você se colocar à disposição e orar. Ele quer falar com você. Não é necessário entrar na fila ou esperar muitos dias para se relacionar com ele. Apenas tome diariamente a decisão de se colocar diante do Pai, abrindo seu coração para ele. Talvez por muito tempo você acreditou na mentira de que Deus era alguém distante. Contudo, saiba que Ele está perto de você e deseja relacionar-se diariamente. Não perca mais tempo. Faça de Deus Pai sua melhor companhia. Abra seu coração e permita-se conhecer mais do Deus que o amou primeiro. Na agenda de Deus, sempre haverá tempo para você. Amém, amém. E palavra maravilhosa para hoje, né? Principalmente depois de uma comemoração do Dia das Mães, a gente entender que Deus, Ele sempre está pronto para nos ouvir, né? Mesmo em meio a tantos problemas que a gente passa, né? Turbulências, dificuldades, né? Transtornos, decepções, mas se Deus, ele fala que se buscarmos a Ele, Ele nos encontrará. Ele inclinará os seus ouvidos para ouvir o nosso clamor. E essa verdade é o que nos deixa forte, né? Saber que o problema que a gente tiver, o momento que a gente estiver passando, qualquer dificuldade, e a gente precisar clamar ao Senhor, a gente tem certeza de que Ele vai nos ouvir. Talvez Ele possa não responder no momento, né? Na hora, como a palavra falou. Às vezes Ele não significa que o nosso tempo é o tempo de Deus, né? Mas a gente tem a certeza de que Ele nos ouviu, que Ele nos ouve, que Ele nos escuta, e que no tempo certo, no tempo de Deus, a providência chegará, né? Então, um milagre, a resolução do problema,
tudo que precisamos de Deus no tempo certo dele vai chegar, vai acontecer, vai se realizar. Porque a gente tem a certeza de que ele nos escuta, que ele não é um Deus que nos abandona ou que ele não nos dá atenção, né? O Senhor está pronto para nos ouvir em todo tempo, em todo momento. Basta somente que você abra seus lábios, né? Que coloque a sua visão para o altar do Senhor, né? E que você possa falar com Deus. E para falar com Deus não tem nenhum formato, né? Não existe nenhum cronograma ou formalidades para que você venha falar com Deus. O Senhor ele é acessível aos seus filhos e basta somente falarmos. Assim como você conversa com seu parente, sua mãe, seu pai, seus filhos, né? Assim é a sua intimidade com Deus. Você não pode ver, né? Você não pode tocá-lo, mas você tem a certeza, por meio da fé, que Ele está te ouvindo e que Ele está recebendo a sua oração, né? E ter essa certeza de que Ele está ouvindo e que Ele está recebendo é ter a paz de que no momento certo Ele vai prover. Deus ele nunca deixará um filho seu sem resposta. Essa resposta ela pode vir de vários tipos, através de um sonho, ela pode vir através de uma pessoa, de um irmão, de uma palavra, de um louvor, como ele já falou até numa live anterior, de um louvor, de uma notícia. Ele pode responder de várias formas, né? Através de um carinho, de um olhar. O importante é estarmos atentos ao que Deus tem falado a nós. Porque até no silêncio de Deus é uma resposta. Muitas vezes é uma resposta. E aquela resposta de que Ele está esperando, Ele está moldando, Ele está nos adequando para a resolução daquilo que a gente está precisando, né? Daquele fato, daquele problema, daquela angústia ou da resposta daquela sua oração, né? Entendemos que Deus ele está atento e que Ele está respondendo. Ele é por nós. E a palavra do Senhor fala, né? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Então, Ele é por nós. Tenhamos a certeza disso. O Senhor ele é conosco. A palavra quando fala o nome Emmanuel, né? Deus conosco, é verdadeiramente isso. Deus conosco, em todo tempo. Em todo tempo Deus está conosco. Amém. Eu queria que você lesse para a gente, né, a palavra de Deus, que Provérbios hoje, o livro de Provérbios, o capítulo 16. Por favor. Provérbios capítulo 16. O coração do ser humano pode fazer plano, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Todos os caminhos de uma pessoa são puros aos seus próprios olhos, mas o Senhor sonda o espírito. Entregue as suas obras ao Senhor, e o que você tem planejado se realizará. O Senhor fez todas as coisas para determinados fins, até o ímpio, para o dia da calamidade. O Senhor detesta todo aquele que é orgulhoso. É evidente que este não ficará impune. Pela misericórdia e pela verdade se expia a culpa, e pelo temor do Senhor se evita o mal. Se os caminhos de alguém são agradáveis ao Senhor, Ele faz com que até os seus inimigos vivam em paz com Ele. Melhor é o pouco, havendo justiça, do que grandes rendimentos com injustiça. O coração do ser humano traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Nos lábios do rei se acham decisões autorizadas, que ele seja justo ao pronunciar uma sentença. Peso e balança justos pertencem ao Senhor. Obra sua são todos os pesos da bolsa.
Os reis detestam a prática da maldade, porque o trono se estabelece pela justiça. Os lábios justos são os que contentamento são os lábios justos são o contentamento do rei, e ele ama o que fala coisas retas. O furor do rei é como um mensageiro da morte, mas o homem sábio consegue acalmá-lo. O semblante alegre do rei significa vida, e a sua bondade é como chuva fora de época. Quanto melhor é adquirir a sabedoria do que o ouro, e mais excelente é adquirir o entendimento do que a prata. O caminho dos retos é desviar-se do mal. Quem guarda o seu caminho preserva a sua vida. Antes da ruína vem a soberba, e o espírito orgulhoso precede a queda. Melhor é ser humilde, de espírito com humildes, do que repartir o despojo com os orgulhosos. Quem atenta para o ensino acha o bem, e o que confia no Senhor, esse é feliz. Então a palavra do Senhor fala, até o capítulo 20, aqui que nós lemos, exatamente isso. Entregue as suas obras, e o que você tem planejado se realizará, sendo a vontade do Senhor. Porque o homem ele pode fazer planos, né? Pode desejar muitas coisas, né? Pode ter sonhos e programar a sua vida da maneira que ele acha. Mas a palavra do Senhor fala aqui no versículo 1 que a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Isso é muito importante e forte, né? Quantas vezes, hoje teve o devocional e hoje a palavra em Provérbios. Quantas vezes você já se viu em situações difíceis e você diz, eu preciso tanto de um conselho de alguém, né? E você se senta para, me ajuda, aconteceu isso comigo hoje, né? E vem a determinada pessoa que você procura e tá ali para ouvir aquele conselho, né? Ela vem com o posicionamento que ela enxerga, então ela vai ali e dá aquele conselho diante, né, da leitura que ela faz com os fatos que você leva. E você ali muito atento, ouve tudo aquilo, né, e entra para o nosso coração. E quantas vezes a gente vem com sentimento não de paz, de alívio, volta pior. Eu já me senti assim depois de um conselho. Você já? Quando ele fala assim, as palavras certas vêm dos lábios do Senhor, é que quando a gente desce o joelho no chão, né, entra no nosso íntimo ali de frente com o Pai, esse conselho, né, é diferente, né? Quantas vezes a gente já se viu em determinadas situações que o outro leva de uma forma diferente e leva de outra, e escutou e afastou pessoas, né? A gente começou a nossa live aqui, o primeiro, não sei se você lembra, a primeira leitura que a gente fez foi sobre você é único ou você afasta pessoas. Quem é você no ambiente que você frequenta, né? Então, acho que a gente tem que ter muito cuidado, né, quando a gente dá um conselho, né? E pede também. Porque a gente precisa estar, Senhor, unge os meus ouvidos, me dá um entendimento, né? E eu acho que a gente precisa hoje mesmo, né, para ontem, voltar, e se voltar tudo para Jesus, e dizer assim, buscar, né? Porque Ele é o melhor refúgio, Ele é o melhor acolhimento, né? E Ele acalma assim a alma, Ele sara as feridas, Ele lhe reconstrói, Ele lhe tira de lugares que você jamais achou que sairia, e Ele vai lá e faz o trabalhar tremendo, né? Só Ele nas nossas vidas. Então que a gente
consiga, né, entender e estar mais atento à palavra de Deus e buscar ter mais sede dessa fonte, né? Muitos de nós, eu falo muitos de nós porque eu cito exemplos meus aqui, eu já fui me aconselhar com pessoas que não estavam nos pés do Senhor. E é diferente, né? É diferente. Quando a gente tem um aconselhamento pastoral, quando a gente está muito bem assessorado, quando a gente está ali firme, buscando, estudando a palavra de Deus, né? Eu falo por experiência, é diferente. As respostas vêm diferentes. Você falar mais alguma coisa? Não, pode falar. Não, é isso, né? É isso, eu peguei um gancho aqui na leitura. Não, você estava falando, eu estava, antes eu estava olhando, estava lendo a Bíblia. Eu vi que você estava lendo. E eu estava, e me lembrei agora que cabe exatamente o que você está falando. No livro de Salmos, capítulo 17, versículo 1, ele fala assim: ouve, Senhor, a causa justa, atende o meu clamor, dá ouvidos à minha oração, pois ela não procede de lábios enganosos. Venha da tua presença o julgamento ao meu respeito, e os teus olhos veem com equidade. Sondas o meu coração, de noite me visitas, prova-me no fogo, e não me encontras em mim nenhuma iniquidade, a minha boca não transgride. Ele fala exatamente assim: sonda o meu coração, né? Ouve a minha oração, ouve o meu clamor, porque quando a gente busca a resposta de Deus, né? Quando a gente tenta, porque quando a gente está em um momento de desespero, normalmente a gente precisa de uma resposta. E a gente está muito... Não, e a gente às vezes está muito suscetível a palavras que não são de Deus, né? Pessoas que não são de Deus, e que você está naquele desespero, precisando de uma resposta, você quer ouvir algo, né? Já ouvi pessoas que vão para a Bíblia e sorteiam, né? Fecham a Bíblia, aí abre, bota o dedo assim, fechou, ele bota o dedo para procurar uma resposta, como se fosse um sorteio, né? E a mesma coisa acontece, às vezes você no meio dos seus amigos, às vezes você vai pedir conselhos, né, de pessoas que estão totalmente afastadas de Deus. E pior, tem gente que diz assim: não, eu estou em Deus. Eu estou em Deus. E se coloca diante de determinadas situações para resolver, eu quero ajudar aquela família, aquela pessoa, e só leva palavras de discórdia, né? De afastamento, julgadoras, apontadoras, né? Juízes, né? Que esquecem que são pecadores, que são seres errantes, e de buscar a Deus, e que está ali assim: quem sou eu, né? Diante dessa situação aqui, né? Quem pode curar, quem pode julgar, quem pode transformar é o Senhor dos Exércitos, né? E quantas pessoas hoje são espíritos desagregadores, não é? Eu vou além, né? Eu vou além. Essas pessoas que estão dentro ali, que a palavra do Senhor fala: nem todo aquele que dirá Senhor, Senhor, herdará o reino do céu. A gente precisa ter muito cuidado. Chamar de filho. Exatamente. A gente precisa ter muito cuidado, estar muito atento. Que o Senhor fala até assim: muitos naquele dia dirão: eu curei em teu nome, eu libertei, eu expulsei demônios, eu fiz milagres, em teu nome. E o Senhor vai falar: eu nunca te conheci. Então, a parte de mim, porque quer dizer, não significa que aquela pessoa, você está vendo pessoas realizarem milagres, até a gente vê muito na internet, não significa que essas pessoas são de Deus, né? De verdade. Mas o principal é entender isso que ele falou. Será que quando você vai se aconselhar com essas pessoas, ou quando você vai falar, dar um conselho, você está aproximando, buscando comunhão, ou você está afastando? Eu acho que é simples.
muitas vezes é muito simples de você olhar para alguém, né? Olhar, calar, avaliar, né? E ver condutas. Ah, eu estou em Deus. E muitas vezes é só olhar, porque as atitudes mostram quem são as pessoas, né? As atitudes mostram que se realmente a gente precisa ter muito cuidado. Muito cuidado. Muitas vezes, quando a gente está necessitando, como o Ju falou aqui, de uma palavra, né, de um acalanto, né, quando a alma está dilacerada, muitas das vezes a gente procura o acalanto errado. Colo de pessoas errantes, pessoas que não têm palavras sábias, ungidas, pessoas que estão ali tementes, jejuando, orando. Então, a minha mensagem hoje é cuidado. Cuidado, né? A gente hoje a gente até falou conectados com Deus Pai. A gente sempre esteve, né? Sempre esteve antes da internet, antes do celular. A gente sempre teve essa conexão direta, né? A gente não precisa de intermediador para conversar com o nosso Pai, né? Então, o acesso é direto. O Senhor ele já declarou isso na cruz, né? O véu se rasgou e hoje nós temos acesso direto ao Deus Pai. E esse acesso nos dá a possibilidade da gente conversar com Ele, orar, clamar, colocar as nossas súplicas e as nossas tristezas, dores, tendo a certeza que Ele vai nos ouvir. E Ele está nos ouvindo, né? E esse Deus que Ele é onipresente, né? Que está em todo lugar, está em todo tempo, Ele está nos ouvindo. O Senhor fala, onde estiverem 2 ou 3, eu estarei ali presente. Não é só ouvindo, não. Quando Ele está ali presente. Ele está ali para exatamente te dizer assim, ó, neste lugar, nesta reunião, eu não só estou recebendo o clamor de vocês, o culto, não. Eu estou presente neste lugar, entendeu? E estar presente é fazer parte. Então, essa comunidade... Você falou, foi justamente o que se falou ontem no culto. Então, a busca de que a gente tem em falar com Deus é ter o entendimento que Deus ele vai falar através de pessoas. E que temos que estar muito atento para saber se essas pessoas, se na verdade ali é mesmo Deus falando com você, ou se não é um espírito enganador. A gente conversa muito isso na célula, né? Vai para a palavra. Confirma. Vai na palavra, confirma, pede ao Senhor confirmação que Ele fala. Exatamente. Ele fala ao seu coração. Quando é de Deus, você sente paz. Busquem ao Senhor, que a gente tem que estar buscando Ele o tempo todo. E cuidado também, né? Se analise, assim, acho que o ser humano hoje está muito egoísta, a gente pede tanto. E o que é que a gente dá? Né? A gente pede filhos perfeitos, né? Relação perfeita, casamento perfeito, trabalho perfeito, mas a gente precisa olhar para a gente. Quem é a gente nesses ambientes? Né? O que é que eu dou para o meu próximo? Eu dou amor, né? Eu tenho compaixão, né? Então a gente precisa ter muito cuidado, porque a gente tá nesse mundo aqui, né? Eu ouvi ontem, assim, tá assistindo uma série The Chosen, muito boa, né? E a gente veio para servir, né? Jesus tem uma passagem que ele fala assim, não, eu não vim para ser servido, eu vim para servir, né? Se o próprio Deus, né, sai do seu trono e vem para servir, e servir não é só ajudar a pessoa, não. É não ser aquela palavra acusadora, não é querer ser juiz na vida das pessoas. Servir não é fazendo mal, afastando pessoas, relações onde existe amor, né? Onde existem situações que só pessoas íntimas
podem se resolver. E às vezes aquela pessoa ou alguém atravessa pelo meio, mas é assim, é assim. Gente, cuidado. Cuidado. Porque Deus, ele tá aqui, ele tá vendo tudo que a gente faz. Existe um juiz. Existe somente um. E esse juiz, ele é perfeito. Tudo que ele faz é perfeito. Então que a gente até quando for dar um conselho, nunca se coloque como juiz sobre a vida da pessoa. Independente do que ela passou. Independente do que ela fez. Né? Ações, independente. Mas se coloque sempre com um pensamento: será que seria isso que Jesus falaria? Será que eu estou agradando o meu Pai, me colocando dessa forma? Que a gente sempre esteja de que a gente tem que ajudar a levantar o outro, independente. Não apunhalando o outro. Né? Exatamente. Já olhou isso? Foi muito legal isso que você falou. Ajudar um e virando as costas e apunhalando e fazendo mal a outras pessoas. A gente se depara com situações o tempo todo assim. Né? E a gente que busca estar aos pés do Senhor, né? Que busca estar em comunhão, estar nessa paz, né? Estar nessa transformação diária, precisa ter cuidado. Né? Eu acho que a palavra de hoje foi sobre isso. Sobre isso. Tenhamos a certeza que Deus nos ouve e cuida de cada um de nós. Então, aprenda a cuidar dos seus familiares, aprendam a cuidar dos seus pais, dos seus filhos, né, da parentela, como a gente fala, da família, dos amigos, porque esse é o propósito de Deus para as nossas vidas aqui. A gente tem que ser luz, a gente tem que ser luz para as pessoas. Você nunca vai ser luz sendo um acusador. Seja luz, ajude, suporte. Sabe quando a palavra do Senhor fala assim: suportai-vos uns aos outros? Não é para você suportar o outro de ser, ele é chato, eu tenho que suportar ele, não. Suportar é de ser suporte, de levantar, de ajudar, de ser base. Ajude, seja suporte na vida das pessoas, sabe? Porque assim você está sendo boca de Deus. Você está sendo uma mão, os pés do Senhor. Você está sendo o Espírito que Deus é em você. Porque a palavra do Senhor fala: o Espírito Santo que habita em nós. Esse é o Espírito que habita em nós. É o Espírito que ama. Amar sobre todas as coisas. O Senhor, ele não diz assim: ame se fizer isso, ou ame se a pessoa fizer aquilo. Não. Ele diz para você o quê? Ame. Ame primeiro a Deus. Né? Ame ao seu próximo. Ele fala: ame até o seu inimigo. Né? Então, ame, seja justo, seja correto e seja uma pessoa que ajude, seja suporte para a vida das pessoas, tá? E entendo que aquilo que orarmos, que clamarmos, o nosso Pai estará sempre pronto para nos ouvir. Essa é a palavra, isso foi o que Deus colocou no nosso coração, e que vocês tenham uma excelente noite, uma excelente semana, e que todos estejam em paz, tá bom? Amém. Que Deus abençoe cada um de vocês. E foi muito gratificante, né, essa noite. Como ele falou, a gente tá, eu acho que todas essas lives que a gente chegou até agora, acho que essa é a 8ª, a 9ª. Que sintonia. Né? Graças a Deus. E gratidão a Deus. A gente estava falando do teu irmão, né? Ele falando exatamente, porque a gente encontra as pessoas e a gente pergunta: e aí, o que vocês estão achando da live? Onde a gente pode melhorar? Exato. Né? E aí o irmão de Guilherminho, beijão para ele, homem de Beijo, Deus. meu amor, Deus te abençoe e obrigada por ser tanto pra gente. Ele falando exatamente: não, eu gosto muito porque vocês têm uma sintonia muito boa. Ila vai comandando a live, e Júnior vai trazendo a palavra e vai dissertando a palavra, e a gente tem procurado melhorar a cada dia mais. Se vocês tiverem dicas também, por favor, podem falar. Se tiverem palavras de Deus para nós, estamos aqui prontos para ouvir, tá certo? Assim como Deus fala
Então, assim como Deus fala... Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos, né? Exatamente. A oração que se fizer nesse lugar. Exatamente. Então, que os homens e mulheres de Deus estejam à vontade para falar conosco e dar conselhos e nos ajudar, porque a gente faz tudo isso aqui para honrar a Deus e a gente sempre procura querer fazer o melhor, que seja sempre feito o melhor e que estejamos sempre dentro da palavra do Senhor. Se em algum momento nós falharmos ou, né, falarmos alguma coisa que não é, se sintam à vontade. Não, é por aqui, não. Você assim. falou aqui, lógico que não está certo, mas que estejam abertos, porque este ambiente é um ambiente para Deus. Amém. Bom? Amém. Que Deus nos abençoe e uma excelente semana a todos. E até segunda-feira, se Deus quiser. Beijão a todos.